Os Estados Unidos e a Venezuela estão à beira de uma guerra. As tensões entre as duas nações aumentaram nos últimos dias, com ambos exibindo seu poderio militar mais de uma vez. Essas tensões agora estão chegando a um ponto explosivo e basta uma faísca para incendiar toda essa situação. A situação teve início no fim de agosto, quando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ordenou o envio de uma grande flotilha naval ao sul do Mar do Caribe, bem na costa da Venezuela, como parte de uma campanha contra cartéis de drogas na região. A flotilha reunia 8 navios de guerra, alguns com capacidade de assalto anfíbio, caças F-35 de última geração e cerca de 4.500 militares. Isso faz dela uma das maiores demonstrações de força dos Estados Unidos da América no Caribe em décadas. Em 2 de setembro, os Estados Unidos da América adotaram novas medidas. Fez um ataque aéreo de precisão contra uma embarcação ligada ao cartel Tren de Aragua, suspeita de tráfico de drogas. 11 pessoas a bordo foram mortas e a embarcação foi destruída. O presidente Trump confirmou isso em uma postagem nas redes sociais na época, incluindo vídeos do ataque. Desde então, as tensões seguiram crescendo. Autoridades dos Estados Unidos da América, como o secretário de Estado Marco Rubio, não descartaram novos ataques ou ações em solo venezuelano, segundo Rubio. Eles agem contra os interesses dos Estados Unidos onde estiverem. Os Estados Unidos da América também acusaram várias vezes Nicolás Maduro, líder da Venezuela, de conspirar com cartéis. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou: "O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel narcoterrorista. Para este governo, Maduro não é presidente legítimo. Ele é o chefe foragido do cartel, indiciado nos Estados Unidos da América por tráfico de drogas." Na Venezuela, Maduro disse que os Estados Unidos da América usam a campanha contra o cartel como pretexto para tentar impor uma mudança de regime à força. O governo dos Estados Unidos deve abandonar seu plano de mudança violenta de regime na Venezuela e em toda a América Latina e respeitar a soberania, o direito à paz e à independência. O líder venezuelano, que começou seu terceiro mandato após uma polêmica eleição em 2024, também anunciou a mobilização da milícia venezuelana. E apesar de enfrentar a maior e mais poderosa força militar do mundo, a Venezuela não recuou em exibir sua própria força militar sempre que possível. Em 4 de setembro, apenas alguns dias depois que os Estados Unidos da América destruíram a embarcação no sul do Caribe, um par de caças F-16 venezuelanos, fornecidos pelos Estados Unidos da América há muitos anos, sobrevoou um dos navios de guerra americanos na região. Foi uma ação vista por muitos em Washington como uma provocação. E o presidente Trump afirmou que quaisquer outros atos desse tipo resultariam em uma resposta militar, declarando sem rodeios: "Se eles nos colocarem em uma posição perigosa, deixe-me encerrar." Desde então, a situação piorou tanto que muitos analistas já veem a guerra como quase inevitável. O primeiro grande acontecimento ocorreu em 15 de setembro, quando Trump anunciou que um segundo ataque cinético havia ocorrido contra traficantes de drogas no sul do Mar do Caribe. Esta manhã, sob minhas ordens, as forças militares dos Estados Unidos da América realizaram um segundo ataque cinético contra cartéis de tráfico de drogas e narcoterroristas, identificados positivamente como extraordinariamente violentos na área de responsabilidade do Southcom. O ataque ocorreu enquanto esses narcoterroristas confirmados da Venezuela estavam em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais, uma arma mortal que envenena americanos a caminho dos Estados Unidos. Esses cartéis de tráfico de drogas extremamente violentos representam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América, à política externa e aos interesses vitais dos Estados Unidos. O ataque resultou na morte de 3 terroristas do sexo masculino em ação. Nenhuma força dos Estados Unidos da América foi ferida nesse ataque. Aviso: se transportar drogas letais para americanos, estamos atrás de você. As atividades ilícitas desses cartéis têm trazido consequências devastadoras para as comunidades americanas há décadas, matando milhões de cidadãos americanos. Isso não vai mais acontecer. Em uma entrevista posterior, Trump afirmou que, na verdade, 3 barcos haviam sido destruídos no total.
embora nenhum detalhe tenha sido compartilhado sobre o terceiro até agora. O presidente afirmou aos repórteres na Casa Branca: "Destruímos 3 barcos daquele tipo, mas vocês viram 2. Maduro respondeu que as relações entre Venezuela e Estados Unidos foram destruídas pelas ameaças de bomba deles. Passamos de relações abaladas para completamente rompidas." O chanceler venezuelano Iván Kiel acusou as forças dos Estados Unidos da América de abordarem ilegalmente uma embarcação de pesca inocente. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que os Estados Unidos da América buscavam um incidente para justificar a escalada da guerra no Caribe e promover mudança de regime. Maduro também fez repetidas declarações contra qualquer intervenção americana em solo venezuelano, afirmando: "Nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela." Desde então, ambos os lados se aproximaram ainda mais de um confronto após realizarem exercícios militares públicos em proximidade um do outro. Em 17 de setembro, a Venezuela anunciou que iniciou 3 dias de exercícios militares na ilha caribenha de La Orquilla, em resposta ao aumento da atividade dos Estados Unidos da América na região. As Forças Armadas do país anunciaram que 12 navios, 22 aeronaves e 20 pequenas embarcações da Milícia Naval Especial da Venezuela participarão dos exercícios. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, confirmou que outros equipamentos militares também estarão em operação, incluindo vários tipos de drones. O ministro disse: "Haverá desdobramentos de defesa aérea com drones armados, drones de vigilância, drones submarinos. Vamos implementar ações de guerra eletrônica." Padrino também mencionou a voz ameaçadora e vulgar dos Estados Unidos como um dos principais motivos para este exercício, chamado Caribe Soberano. Imagens e vídeos foram exibidos nas TVs públicas venezuelanas, mostrando artilharia russa, embarcações anfíbias e navios de guerra, desdobrados ao largo da costa de La Orquilla, que também abriga uma base militar venezuelana. A ilha, que mede cerca de 43 quilômetros quadrados ou 176 milhas quadradas, fica a aproximadamente 110 milhas do continente venezuelano. Ela também está perto da área onde os Estados Unidos interceptaram o barco de pesca citado antes. Embora isso possa ser uma simples coincidência, alguns analistas dizem que a escolha dessa área para os exercícios militares da Venezuela é uma jogada intencional de Caracas para talvez pressionar ou intimidar as forças americanas. Maduro e outros funcionários do governo também fizeram várias declarações sobre a prontidão do país para um conflito. O presidente afirmou: "Estamos prontos para lutar armados, se preciso." Em toda a costa venezuelana, da fronteira com a Colômbia ao leste, norte a sul e leste a oeste, a preparação total das tropas oficiais. Maduro também disse que membros das Forças Armadas e da milícia seriam enviados para não menos que 284 pontos de batalha em todo o país, com cerca de 25 mil soldados mobilizados na fronteira. Há convocações constantes para que venezuelanos dispostos a defender o país se alistem na reserva militar. Com o ministro da Defesa Pedrino afirmando: "Estamos aumentando nossa prontidão operacional de frente para o Caribe. Precisamos elevar nossa prontidão operacional para um cenário de conflito armado no mar." A nação sul-americana também exibiu recentemente seus caças Sukhoi Su-30 de fabricação russa. A Força Aérea Venezuelana postou no Instagram um vídeo exibindo essas aeronaves em solo e no ar, com mísseis antinavio visíveis nas asas. A legenda informou que os caças do 13º Grupo de Caça-Leões da Venezuela estavam equipados com mísseis antinavio KH-31 Krypton russos. De acordo com relatórios oficiais do Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias, a Venezuela comprou uma quantidade desconhecida de mísseis KHH-31 da Rússia no final dos anos 2000. Relatórios também afirmam que acredita-se que a Venezuela possua tanto variantes anti-navio quanto anti-radar dos mísseis KH-31 e opera um total de 21 caças Su-30 Mk2. No entanto, nem todos eles podem estar totalmente operacionais e em serviço, dado o fato de que a Venezuela está no meio de uma grande crise econômica e provavelmente não tem os recursos necessários para manter jatos tão avançados, que dizem custar entre 30 e 50 milhões de dólares cada.
De fato, um relatório da organização não governamental venezuelana, Control Suidolano, sugeriu que tenha havido problemas de obsolescência dos sistemas, manutenção e falta de peças de reposição. A Venezuela pode não ter muitos Su-30 disponíveis em Caracas caso precise. Isso não muda que os Su-30 são considerados por especialistas militares caças fortes e versáteis, com diversas vantagens. Eles não lideram mais a tecnologia de caças e foram superados por outros modelos russos, como o Su-57. Outros caças, como o F-35 Lightning II e o F-22 Raptor dos Estados Unidos da América, também não são facilmente derrotados. Criadas na União Soviética nos anos 1980, essas aeronaves bimotor de 2 lugares são caças multifunção para várias missões em qualquer clima. Elas são capazes de atingir velocidades máximas de Mach 2, ou seja, o dobro da velocidade do som, o que equivale a mais de 2.400 km por hora e tem um alcance de 3.000 km em alta altitude. Elas podem ser equipadas com uma variedade de mísseis e outros armamentos, incluindo os já mencionados Patataga-31, além de mísseis ar-superfície, mísseis ar-ar, mísseis anti-radiação e bombas. Também possui canhão automático GSHH, 31 de 30 mm, com 150 munições. Os Su-30 também vêm equipados com sistemas de radar para detectar mísseis inimigos ou aeronaves se aproximando em seus arredores. Além disso, sistemas de mira eletroópticos para travar nos alvos e outros sistemas avançados de aviônica também. Apesar das especificações técnicas e das alegações do governo Maduro sobre montar uma grande milícia e exibir treinamentos sob o nariz da Marinha dos Estados Unidos da América, o simples fato é que os Estados Unidos reuniram uma força muito formidável no sul do Mar do Caribe. Essa força inclui o USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio da classe Wasp, o USS Fort Lauderdale e o USS San Antonio, docas de transporte anfíbio. O cruzador USS Lake Erie, os destroyers USS Gravely e USS Jason Dunham, o navio de combate USS Minneapolis St. Paul, um submarino nuclear, ao menos 10 caças F-35 e uma aeronave Boeing P-8 Poseidon, todos com milhares de fuzileiros navais e marinheiros. Enquanto a Venezuela exibe jatos soviéticos antigos, os Estados Unidos da América chegam com equipamentos militares avançados e aeronaves de combate líderes mundiais. Navios de guerra com grande poder de fogo podem destruir cidades inteiras e contam com alguns dos profissionais mais treinados do mundo. Forças americanas e venezuelanas também realizaram exercícios de treinamento nos últimos dias. Isso foi anunciado nas redes sociais do Comando Sul dos Estados Unidos da América, que supervisiona todas as atividades militares americanas na América Latina e na região do Caribe. Em 17 de setembro, o Comando Sul divulgou um vídeo iniciado com este texto. A 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais fez ensaios de desembarque anfíbio em Porto Rico no início de setembro, em apoio às prioridades do Comando Sul. O vídeo exibiu cenas de fuzileiros navais, helicópteros, rifles de artilharia, campos de tiro, embarcações anfíbias, veículos blindados e outros. Sem dúvida, o destaque do vídeo era o áudio. Um som de tic-tac, como de relógio ou cronômetro, marcando a contagem regressiva para algo importante. Logo em seguida veio outra postagem, que mostrava 2 caças F-35 no solo. Com a legenda, um olhar sobre as forças militares dos Estados Unidos da América na hashtag Área de Responsabilidade do SOUTHCOM, garantindo alcance global e aprimorando a prontidão. O SOUTHCOM está presente e engajado no Caribe, América Central e América do Sul, levando a uma maior unidade, segurança e estabilidade. O Departamento de Guerra publicou uma imagem semelhante no X, junto com outra legenda que claramente foi feita para causar medo e preocupação entre a liderança venezuelana. Os caças F-35B Lightning, segundo do Esquadrão 225 dos Fuzileiros Navais, já estão em Porto Rico. Eles estão prontos para enfrentar os cartéis, cujas ações ilícitas têm causado danos aos americanos há décadas. Os combatentes americanos são os melhores do mundo e nossos inimigos sabem.
Evidentemente, há muita demonstração de força e projeção de poder acontecendo aqui de ambos os lados. A Venezuela exibe seus melhores equipamentos e faz declarações ousadas sobre o deslocamento de tropas em todo o território. Seus oficiais tentam promover a ideia de que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime. Alguns chegaram a afirmar teorias conspiratórias, dizendo que os barcos destruídos pelos americanos nem transportavam drogas. No dia 17 de setembro, por exemplo, o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse: "A gente não sabe, porque eles dizem que havia drogas, mas quem viu as drogas?" Cabello também disse que a Venezuela já está fazendo um ótimo trabalho no combate aos cartéis e traficantes de drogas, alegadamente apreendendo mais de 60 toneladas de drogas. Só este ano é a maior quantidade apreendida desde 2010. Vale lembrar que Cabello, assim como Maduro, está sob sanções dos Estados Unidos da América e qualquer declaração do governo venezuelano deve ser vista com cautela. Dadas as supostas ligações com cartéis, uma coisa é clara: quem comanda o país prepara o terreno. Assim, se os Estados Unidos tomarem novas medidas e o governo de Maduro cair, eles poderão dizer que tudo fazia parte de um grande esquema dos Estados Unidos da América. A Venezuela também demonstra força de outras formas, com Maduro destacando publicamente a forte relação com a China, provavelmente esperando que a nação asiática ajude seu país se os Estados Unidos da América avançarem mais. Pequim considera Caracas um parceiro comercial relevante, e o Ministério das Relações Exteriores da China criticou ações americanas na região. Analistas minimizaram a chance de intervenção militar da China para defender ou reforçar a Venezuela. Os Estados Unidos, por sua vez, têm força militar bem superior. Os Estados Unidos mostraram sua capacidade de ataque de precisão, atingindo pelo menos 2 e possivelmente 3 navios, além de reunir uma força suficiente para causar danos sérios. Não apenas aos cartéis da Venezuela, mas também ao governo de Maduro, especialmente se continuar a atrapalhar os Estados Unidos ou demonstrar mais sinais de agressão. Sobre o que pode acontecer, há várias possibilidades, incluindo tropas americanas na Venezuela. Os navios de desembarque e as tropas estão lá. Uma única ordem permitiria que a Força Naval dos Estados Unidos da América se aproximasse da costa e desembarcasse centenas ou milhares de fuzileiros navais na Venezuela. Esse provavelmente seria o pior cenário para Maduro. E é provavelmente por isso que ele tem sido tão insistente em suas declarações sobre manter o Império Americano, como ele chama, fora do seu país. Outra opção seria os Estados Unidos da América atacarem quartéis generais, rotas de contrabando e locais estratégicos para tentar eliminar ou capturar líderes dos cartéis. Ataques de precisão também poderiam atingir instalações conhecidas dos cartéis. Como é altamente provável, neste estágio, que os serviços de inteligência americanos já tenham reunido os dados necessários para saber, pelo menos, alguns dos locais de onde esses cartéis operam. Destruir os barcos enquanto vão para o norte, rumo ao solo americano, é uma coisa. Destruir as instalações do cartel na Venezuela pode ser uma maneira mais eficaz de atacar a raiz do problema. Isso poderia ser feito com mísseis Tomahawk lançados de navios da Marinha dos Estados Unidos da América. Com alcance superior a 1.000 quilômetros, os Tomahawks conseguiriam atingir e destruir alvos em terra rapidamente. Os Estados Unidos também podem optar por manter sua estratégia atual de patrulhar o Mar do Caribe Sul e destruir embarcações de tráfico de drogas encontradas na região. A cada ataque, os contrabandistas enfraqueceriam e os cartéis ficariam mais cautelosos em tentar novas travessias. Eles podem ter que buscar rotas alternativas, perdendo tempo, dinheiro e recursos, e talvez até se voltando contra o governo nesse processo. O que, em última instância, poderia provocar a queda do regime de Maduro e mudar totalmente a política venezuelana e as relações internacionais. A questão é que Maduro talvez não queira esperar para ver o que os Estados Unidos da América farão a seguir. Com medo do futuro, ele pode agir de forma que os Estados Unidos vejam como provocação ou ameaça. Seguir sobrevoando navios de guerra americanos com jatos e comentando sobre drones subaquáticos. Exercícios de guerra eletrônica e membros de milícias alinhados ao longo das costas e fronteiras não vão levar a nenhum tipo de desescalada. Isso pode tornar a situação ainda mais séria.
até um possível conflito em grande escala entre Venezuela e Estados Unidos. E essa é uma luta que a Venezuela simplesmente não vai vencer. Para entender como as coisas chegaram aqui, veja nossos vídeos recentes sobre a situação, analisando por que os militares dos Estados Unidos da América enviaram navios ao sul do Mar do Caribe e como a Venezuela reagiu se preparando para a guerra. E por fim, não deixe de se inscrever no nosso canal também. Assim você pode se manter informado e ser um dos primeiros a saber o que vai acontecer em seguida, tanto na Venezuela quanto em outros locais importantes ao redor do mundo.